Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Tech. Estamos aqui com o Vandoir, ele é pesquisador UX CNPq e hoje ele irá falar sobre inteligência artificial aplicada na área da saúde. Eu sou o Vinícius Neto e vamos ao vídeo de hoje. Então, Vandoir, quais são as novidades de hoje? Tudo bem, Vini? Na última semana eu participei de um evento foi apresentado pelo jornal Estado de São Paulo, falava sobre inovação e tecnologias na área da saúde no Brasil. Entre outras coisas, o evento era voltado para profissionais, tinha presença de entidades de classe da área da saúde, profissionais, pesquisadores dessa área, para debater as tendências para o Brasil na área da saúde e nesse ambiente complexo que a gente vive do Brasil. O nosso público ele sempre procura assim por inovações tecnológicas, né? O que tu tem para nos falar aí de inovação tecnológica na área? Tem duas palestras que chamaram muita atenção no evento, que foram uma do Fábio Gandur. Ele é um médico e cientista da IBM. Ele trabalhou por 28 anos na IBM e depois ele saiu, recentemente ele saiu da IBM e foi trabalhar em projetos pessoais. Então, algumas questões que ele destacou, que eu vou trazer hoje para a discussão, que são os dilemas na área da saúde que a gente tem, que sempre acontece de tecnologia, que é complicado na área da saúde, que é a questão da rejeição e aceitação de tecnologias. Então, ele destacou essa questão, que esse é um movimento que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, desde antigamente, quando tinha a questão foram introduzidas as primeiras radiografias, depois o ultrassom, sempre tem uma resistência dos profissionais. É uma área por si que já apresenta uma resistência. Mas não é uma questão toda de formação dos profissionais, porque eles precisam ter a questão voltada para atenção ao paciente. Então isso fica um pouco mais complicado para eles nesse sentido. E o que pode facilitar a implantação da tecnologia na área da saúde? Tá. Na área da saúde tem algumas questões que não podem ser deixadas para trás, que eu acabei de comentar, que é a questão da atenção ao paciente. Isso é uma preocupação dos profissionais, e nós, como usuários também desse serviço, a gente tem essa preocupação, até onde a tecnologia vai facilitar isso e não. E outra questão que ele comentou muito, que é o profissional, a tecnologia sempre vai ser um meio, né? A gente não pode esquecer disso, e que o profissional ele não pode deixar para trás o conhecimento de base dele, que é a medicina em si. Sim. A tecnologia vai vir para facilitar, auxiliar ele na tomada de decisão na saúde. E quais foram as tendências que eles apresentaram ali no evento? Sim, o que eles mais comentaram para a área da saúde, relacionado à inteligência artificial principalmente, são soluções para auxiliar na tomada de decisão. A principal área delas, e ele tomou como referência os Estados Unidos, talvez até pela ligação dele, por ter trabalhado muitos anos na IBM, ele era alocado na América Latina, mas enfim, ele tinha todo o conhecimento, e aí ele disse que a gente tem que voltar os olhos para o que a FDA, depois dá para colocar aqui embaixo o que é a FDA, o que ela está liberando, o que ela está homologando para ser utilizado na área da saúde. E ele destacou duas áreas, que é a questão de radiologia, que é a identificação de padrão, é onde ela pode principalmente atuar, a inteligência artificial, hoje onde ela está atuando, identificar padrão em exames, porque é uma imagem, então ela só precisa identificar ali os pontos e aí ela já pode oferecer a interpretação para o profissional. E na área de cardiologia também é uma área que a FDA está liberando bastante a questão de registros, homologando soluções nessa área. E nesse evento que tu foi, quando falamos de Brasil, o que temos de inovações, de destaques aqui? Então, no início eu comentei que tinha duas palestras que me chamaram muita atenção, dois painéis, um eu comentei já então, e o outro então agora eu vou destacar, que é o do pesquisador da USP, que é o Alexandre Chiavegato Filho,
ele trabalha na Faculdade de Saúde Pública da USP e ele trabalha com a questão de Big Data na saúde. Então, ele está com soluções e estudos nessa área de analisar os volumes de dados que a gente tem para fornecer auxílio na tomada de decisão para os profissionais. E, entre outras coisas que foram destacadas, é que o Brasil é um ambiente muito complexo e o sistema de saúde entre público e privado, hoje a gente tem em torno de 200 sistemas na área da saúde. E um grande problema que ele comentou, que é dados existem, mas é a falta de integração desses dados. Então, para tu ter uma informação, esses dados precisam se conversar, eles precisam se falar. Então, esse é um grande problema que eles destacam na saúde do Brasil, falando a nível de complexidade e tudo, que é essa falta de integração das soluções que existem. E o que há de concreto aqui no Brasil que possa ser destacado? No Brasil, então, a gente tem a questão já da digitalização de documentos, a gente tem os prontuários eletrônicos em grandes unidades de saúde. A gente tem, agora fugindo então do que eu comentei na questão da integração, não na saúde, mas o que a gente já percebe no dia a dia que pode daqui a pouco, em um curto espaço de tempo, migrar para a área da saúde, que é uma tendência que eles comentaram, por exemplo, a gente já usa tecnologias vestíveis, por exemplo, os wearables que a gente usa, relógios inteligentes que fazem todo tipo de monitoramento, a própria documentação digital, que hoje em dia tem a CNH digital, então isso pode avançar, migrar para a área da saúde também, nesse sentido, para facilitar o acesso. A gente tem uma questão muito grande, que são muitos documentos no Brasil, então a gente perde muita informação nesse caminho. Então, a digitalização pode facilitar também a integração dessas informações, a adoção de um documento único, por exemplo. E a questão também por exemplo, a gente já tem pagamentos hoje, a gente não precisa mais nem de cartão de crédito, alguns meios que já aceitam pagamentos virtuais. Então, talvez isso logo se aproximando da área da saúde, a gente dê um passo de integrar esses sistemas todos e ter um resultado a um médio prazo bem interessante nesse sentido, quando ocorrer essa integração. Outra questão, iniciativa que o Ministério da Saúde então trabalha muito, que é na questão de organização dos dados, é o eSUS. Então, não sei se tu já ouviu falar do eSUS, enfim, pode comentar sobre ele. Eu já fui estagiário na prefeitura e eu trabalhava com o eSUS lá. E como é que era a experiência? Era bem complicada a experiência, porque a gente trabalhava num setor, no postão, né, no posto 24 horas, e tinha que digitar todos os documentos dos médicos, né, e geralmente as letras não davam para entender nada, né, então era um processo de desvendar o documento antes de conseguir, de fato, começar a digitação, né. Mas depois, quando migrou para o eSUS, daí a gente trabalhava nas unidades básicas de saúde, né, fazia a digitação direto dos médicos da UBS, não era recolhido de todas, levada para um local, né? Então o processo ficou mais tranquilo, mas bem interessante essa plataforma. E na Gáutica, qual é a preocupação que vocês têm em desenvolver ferramentas que realmente facilitem o dia a dia do usuário? Principalmente a questão da usabilidade, né? A gente não faz aplicativos complexos, a gente sempre visa o cliente poder abrir o aplicativo e já saber onde ele clica, onde que ele pode inserir as informações. Então, acho que é bem principal essa questão da usabilidade do acesso ali. E nesse sentido, eles também lembraram no próprio evento a questão o SUS também já desenvolveu um aplicativo hoje que é para o usuário, que o nome dele é Meu DigiSUS, até para quem tem curiosidade, depois a gente pode também colocar o link aqui para quem tem curiosidade. Já dá para monitorar todo o teu histórico, os atendimentos que tu teve durante o SUS, enquanto que tu foi paciente. Então, quem já tem curiosidade pode fazer o seu cadastro, ele já está disponível. Lá tem o próprio cartão do SUS, então fica disponível no aplicativo. E ele com certeza vai caminhar para um próximo passo de integrar mais informações, permitir o usuário fazer mais interações, talvez, mas já é outra iniciativa que o SUS coloca nesse sentido de auxiliar o profissional no dia a dia e o paciente, facilitar o dia a dia do paciente nesse sentido.
Até agora a gente falou bastante sobre a tecnologia, né? Mas e sobre o profissional que irá utilizar dessa tecnologia? Além do que eu comentei antes sobre a questão do conhecimento básico que ele vai ter que continuar tendo, isso não tem como mudar isso, é a questão do profissional, a tecnologia, o discurso dela, na verdade, é que ela venha e libere o profissional com mais tempo para atender o paciente. Então, ele precisa... isso de fato precisa acontecer. Ele vai ter que liberar mais tempo para dar atenção ao paciente, porque hoje uma das grandes reclamações é que o profissional não está mais dando atenção ao paciente, enfim, com tanta tecnologia ele acaba também se perdendo no meio do atendimento e o paciente acaba ficando de lado. Então tem que ter essa comunicação e eles destacaram muito a empatia do profissional com o paciente, porque ele está indo consultar um profissional porque ele está precisando de um auxílio, buscando um tratamento para a saúde dele. Então fale para a gente agora suas considerações finais sobre o evento. O evento foi interessante para entender o que está acontecendo no Brasil. E então outro ponto para finalizar que eu queria destacar que é sobre a telemedicina. Talvez o pessoal ouviu falar, tem iniciativas acontecendo e início do ano o governo tinha regulamentado, o Conselho Federal de Medicina tinha regulamentado a telemedicina, alterado a lei que tinha, mas logo depois ela foi suspensa porque teve muitas reclamações de profissionais de outras da área da saúde, mas que não eram do Conselho Federal de Medicina e que estão propondo mudanças. Então estão sendo feitas consultas públicas para melhorar esse sistema. Na verdade, a telemedicina ela vai exigir do profissional uma mudança cultural, porque ela, ao mesmo tempo que ela vai facilitar chegar a tratamento especializado em regiões mais remotas, mas aí a gente tem outros problemas também que tem que ser tratados, que é a questão de tecnologia disponível. Às vezes tem regiões no Brasil que não tem nem energia elétrica, então como é que vai botar tecnologia, equipamentos lá, se não tem nem... Assim como é difícil para o profissional chegar lá, também vai ser difícil de colocar tecnologia. Então essas questões ficaram de ser discutidas nessas audiências públicas. Tem uma preocupação muito grande com a segurança do paciente também nesse tipo de atenção que vai ter que ser dado ao paciente. Então, entre os pontos principais, o que eles querem regulamentar mesmo é a consulta à distância. Então, que o paciente, às vezes, em regiões remotas do Brasil principalmente, ou como ocorre muito aqui são pacientes que vêm de regiões, de cidades mais do interior, eles têm que viajar por horas, passam o dia fora para fazer uma consulta de 15 minutos com um especialista. Então ela vai facilitar nesse sentido dele não precisar se deslocar, mas claro, vai ter toda uma questão básica, da atenção básica da saúde que vai ter que informar os dados para o sistema, para o profissional que está à distância tomar uma decisão correta. E também para quem está nos assistindo e quer saber mais sobre esse assunto. Sim, acho que a gente vai deixar uma sugestão de um vídeo que fala sobre o projeto Regula Mais Brasil, que foi até uma iniciativa aqui do Rio Grande do Sul, do Hospital Sírio-Libanês com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um projeto que nasceu aí e agora já foi multiplicado para outras regiões do Brasil. A gente vai deixar um vídeo que vai explicar um pouco ele aqui, para quem tem a título de curiosidade mesmo, entender o que está acontecendo nessa área no Brasil, para poder para ter um melhor entendimento sobre isso. Então, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu like também, é importante para a gente. Curta, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, família. Deixem aqui nos comentários algumas dúvidas ou debatam com a gente esse assunto. A gente também responde os comentários, a gente sempre fica de olho para ver o que vocês mandam para a gente. Isso aí. Eu agradeço então e como o Neto falou, qualquer dúvida ou algum comentário, alguma sugestão pode ser colocado nos comentários e a gente vai estar respondendo à medida do possível. Nos vemos quinta-feira no Gautcast. Até a próxima.